Fale sobre o autoritarismo de lideranças da RCC, Renovação Carismática Católica. Infelizmente tem muitas. Eu vou citar 3 e é triste. Por exemplo, você pega um pregador, o irmão Trovão. O cara tem autoridade do bispo para pregar, tem a carta do bispo dele para pregar. O cara nasceu no meio carismático, é batizado no Espírito, tem um ministério de libertação profundo, mas tem lugar que ele não entra porque ele não tem a carta da coordenadora diocesana dele. Quer dizer, a coordenadora diocesana é mais importante que a carta do bispo. Você percebe o nível? Não, mas que não está em comunhão. Mas não está em comunhão. O que está em comunhão? Quer dizer que a comunhão com a RCC está mais importante que a comunhão com o bispo local? A igreja, né? Com a igreja em si? Tem uns trem que é complicado. Não, mas ele não participa de grupo de oração. Mas ele tem o grupo de oração dele que tem a experiência carismática, que prega o batismo do Espírito Santo. Não era mais fácil manter um diálogo do que criar uma bagunça dessa? Eu já vi pregadores que chegaram em evento e não puderam pregar porque não tinha a carta da renovação, mas tinha a carta do bispo. Quer dizer, não pregou porque não tinha. Quer dizer, a carta do bispo é vale menos que a carta de um coordenador da renovação. É autoritarismo. Outra coisa que se expandiu aí esses dias, que eu não vou falar, porque eu gravei um vídeo, apanhei pior do que tudo, é o coordenador da renovação querendo proibir a oração de renúncia aos espíritos malignos das religiões de cultura afro dentro do grupo de oração. Loucura, hein? Ué, pelo amor de Deus. Daqui a pouco o satanista também vai dizer, não, vocês não vão renunciar a Satanás não, porque tá ofendendo a mim. Peraí, se eu tô dentro da igreja católica, o meu culto é protegido pela Constituição. Na minha fé, está lá no Salmo 92, 1 Coríntios, capítulo 10, tudo aquilo que está fora de Cristo é algo contra ele. Se é contra ele, é demoníaco. Como que eu sou católico e vou fazer pacto com Tranca-Rua, Pombagira, Iemanjá, Sete Flechas, Enxu Caveira, Enxuda, Sete Flechas? Pra mim, na minha fé, isso aí é demônio. Entendeu? E se eu sou católico, eu preciso renunciar a isso. Não, mas não podemos, que vai ofender a geração mimimi. Vai ofender as pessoas. Eu falo, meus queridos, aprenda uma coisa. Ado, cada um no seu quadrado. O país tem liberdade religiosa, correto? Se tem liberdade religiosa, vamos pegar um ponto. Primeiro ponto. Você quer ser maçom? Seja, na loja. Você quer ser protestante? Perfeito. Seja, no culto protestante. Você quer ser espírita? Seja, no centro. Você quer ser de religião afro? Seja, no terreiro. Agora, você quer ser católico? Toma vergonha na cara, honra sua calça e vem ser católico. Boa. Agora, o cara quer sapatear no Exu Caveira e vir adorar Cristo e achar que é a mesma coisa, me ajuda aí, tem misericórdia. Então, misericórdia. eu fico pensando assim, é que a maioria dessas religiões, ou os membros delas, não se garantem. Porque assim, a gente diz que é católico, assim, não, a gente acredita que a igreja católica é a única religião verdadeira. É o que a gente acredita, mas não obriga ninguém a acreditar, não. Agora, eu não vejo um outro, tipo assim, um macumbeiro batendo no peito e falando assim, a Umbanda é a única religião verdadeira. Se você não se garante, o problema é seu. Porque se você garante que essa é a religião verdadeira, por que você tá querendo se envolver com o católico? Eu acho engraçado porque, assim, a pessoa se sente ofendida por eu falar que a igreja que eu frequento é a verdadeira. Ela se sente ofendida por eu falar. Não faz sentido nenhum. É uma coisa assim, ilógica. Não tem É ilógico. assim, não. E aí tem uma terceira coisa a falar sobre isso aí, a gente tem que falar rasgado, porque eu sou do movimento da renovação, eu posso dizer sem medo de errar. O que me dói o coração? Me dói o coração o seguinte, é tanta regra, que hoje tá o seguinte, não vou falar quais cidades, tá? Você chega numa cidade, o grupo de oração lá tem 1000 pessoas. Aí o grupo é tido como desobediente. Por quê? Porque leva Moisés Rocha, leva Irmão Trovão, leva o Cal. E não segue as regras. Agora, os grupos que seguem a regra tem 15, 20, 30. Não dá pra entender. Aí o outro grupo da outra pessoa ali tem 2000. Eu preguei num em Belo Horizonte com 2000 e poucas pessoas. Mas não segue a regra. Então, pelo amor de Deus, cara. E aí, se essa galera quer se aproximar do grupo, quiser saber qual é o mistério que vai tanta gente naquele grupo que o povo vai pra ouvir a verdade, não. Senta o pau. Esse aí não tem comunhão com a renovação. Vocês não conseguem imaginar um negócio desse? Parece que os grupos que não tem comunhão tá no chapado de gente. E os que tem tá seco. Por quê? Porque se prendeu às regras. É regra disso, regra daquilo. Teve uma diocese aqui do estado de vocês, pasme. Eu já preguei seminário de donos nessa diocese para 1.200 pessoas. Trocou a coordenadora. Ela tirou tudo, chamava enchei os eventos. Sabe o que aconteceu? Teve uma vez na diocese que só podia pregar os 4 evangelhos, que o resto não era palavra de Cristo. Não, palavra de Cristo é só os 4 evangelhos. Oxi. Você tem uma ideia de onde é que o trem chega. Então, houve isso na renovação? Houve. Por quê? Porque colocou muitas pessoas imaturas na linha de frente da renovação. E aí, aquilo que era a essência da renovação, batismo do Espírito Santo, vida carismática, pregação da verdade, infelizmente foi se diminuindo.
E aí isso é cruel. E eu vou dizer pra você, e no Brasil, que são um pouco, mas tem, os grupos de oração que tá lotado, é os grupos que têm uma experiência verdadeira de batismo no Espírito Santo, é os grupos que pregam a verdade como tem que ser pregada, entendeu? Que bate no pecado, e os grupos que são abertos aos dons. Esses são lotados. Os outros que se prendeu às regras, E regra por regra, né? Só escraviza. Jesus era especialista em quebra-regra, curar o povo no dia de sábado, né? Porque o amor, a misericórdia, os princípios estão acima da regra, né? é a palavra do Papa Francisco em 2014 para nós da renovação. Não engaioleis o Espírito É. Santo. O Espírito Santo não pode ser engaiolado, infelizmente. O que eu vejo é uma riqueza, os grupos de oração, mas tem aquela questão da promoção do movimento X, né? É. Aqui só prega do movimento da renovação, não, porque eles são nossos, nós temos que valorizar eles, aqueles que fizeram o curso, então só pode pregar desse tipo. Ó, e eu acho, assim, bom a gente ressaltar uma coisa. A gente ama a renovação carismática Até católica. pelos frutos, né? Isso não é uma crítica à renovação, mas aos desavisados que estão lá dentro dela. Da mesma forma é da igreja. Quando a gente bate em alguém que tá fazendo cagada dentro da igreja, a gente não tá batendo na igreja, ninguém tá desarrumando a casa, né? Não, e aí vamos citar. Quando teve a primeira reunião com os líderes da renovação carismática com o Papa Paulo VI, ele disse que a renovação é uma oportunidade para a igreja e para o mundo. O Papa João Paulo II, quando encontrou, diz vida longa aos carismáticos. E ele diz de forma maravilhosa, a renovação carismática é o rosto e a memória de Pentecostes na igreja. Isso ficou maravilhoso. E outro texto de 98, ele falou, abrir com docilidade aos dons do Espírito Santo. Em 2004, João Paulo II disse, eu quero que a cultura de Pentecostes, que a renovação carismática prega, seja difundida no mundo. Estou falando de um santo. Depois, bem 16, tem muitos discursos. Um dia, se você quiser, eu trago até aqui os discursos dos papas para a renovação. É O legal. Fernando Nascimento, que Da hora. vocês entrevistaram, é muito bom. Ele sabe tudo e mais um pouco sobre isso. Então, assim, agora a gente não deve deixar de falar a verdade. Infelizmente, as regras estão dominando a renovação. Infelizmente. Acabou com a unção, né? É. E aonde levanta um profeta, tem alguém com um extintor na mão para poder podar a pessoa e apagar o fogo dela. Porque qualquer local que você vai, que levanta, vou dar um exemplo. Ixi, não vou falar o nome não, porque vai dar problema. Você chega, por exemplo, eu vou falar um exemplo, não tem peito de falar não. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Tem uns meninos lá, Marcos Paulo e o irmão dele. Esse menino coloca fogo na cidade. Os eventos deles são lotados. Eles apanham, adivinha, do próprio povo da renovação. É só cacete no lombo. Entendeu? Por quê? Porque os meninos fazem alguma coisa. E eles movimentam, mesmo, fazem evento, levam irmão Trovão, levam Moisés, levam não sei quem. E os eventos faz assim. Se o pessoal é de exaltar, agradecer. Não, senta o pau. Inveja, né, velho? É desobediente. É inveja, né, não velho? caminha, não, Foi, cara, né? é impressionante, cara. Ó, e assim, é bom falar, existe ocasiões e motivos pelos quais deve-se exigir uma carta? Sim. Sim, né? Sim, Tem motivos pelos quais você deve impedir uma pessoa de pregar na renovação? Sim, existe. Sim, existe. Mas não é desse jeito também, não. Não, e vou te dar um exemplo pra você. Uma vez eu fui na diocese pregar, aí a minha coordenadora diocesana mandou a carta, é um grupo da segunda. Aí o pessoal falou assim, aproveitar que você tá aqui, prega terça, quarta e quinta, enquanto o grupo. Eu falei, tá bom, eu prego. Meu filho, depois o pau quebrou, que eu tinha que ter uma carta pra cada grupo. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, velho. E não uma por uma. Você acredita num negócio desse? Meu Deus Aí eu do falei, céu. por acaso é a carta que prega? Meu Deus do céu, mano. Porque assim, claro, tem que ter uma carta, tem. Às vezes o cara tá no pecado, o cara tá no tico-tico no fubá, o cara tá na. Sim. Se bem que se a gente tivesse no pecado, a gente era acolhido, né? Que na igreja hoje os hereges é mais bem visto que É, quem tá na santidade. é. Mas tem que ter. Mas não, cara, é uma burocracia. Botaram a unção pra correr mesmo. Deixa eu te contar uma mais grave. Tem uma diocese de Minas Gerais, que vocês vão saber quem é, que eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Tem uma regra em todos os grupos de oração. Só pode levar 3 missionários de fora por ano. Porque foi o Espírito Santo que nos revelou que só pode 3 por ano. Você acredita? Botando a culpa do Espírito Santo. Por quê? Porque tem grupo de oração lá que tava lotado, porque só leva missionário de fora. Aí eles cortaram. Aí o que esse grupo fez? Romperam com a regra. Aí agora os grupos são desobedientes. Só que os grupos desobedientes tá entupido de gente. E os que diz que é obediente tem 15. Percebe a loucura? É. Não dá pra entender uns negócios desses, cara. Pode dar uma unidade, né? Isso. Não, unidade. Pode, Não- né? Que necessidade tem isso? Agora, e o pior é que ainda atribui ao coitado do Espírito Santo, que foi ele que revelou que só pode 3 por ano. Eu Pronto. acho que tem que ter uma honestidade, né? Acho que uma vez aconteceu um fato que eu fiquei bem chateado, né? Que um padre foi num batismo e o padre local não estava, mas já tinha sido constatado que o padre estaria lá, se ele podia realizar o batismo, que era amigo da família e tudo mais, daí estava o diácono. E o diácono, no dia que chegou o padre, ele ficou todo numa saia justa, porque tinha sido dada ordem para não deixar o padre celebrar. Ia ter a missa, mas Você ia ter entendeu só o caso ou não? celebração. Meu Deus. Ele não podia, daí, tipo, se buscou, foi na porta do padre, ele não aparecia, a secretária dizia que ele não atendia na hora, e o padre passou toda a celebração sentado no banco, E o diácono celebrando. por conta de coisas pessoais. Não tinha escândalo, não tinha nada demais. Pelo contrário, o sacerdote, um ótimo sacerdote, que veio de longe, mas era coisas pessoais Birra de do moleque. padre com os pais da criança.
Daí ele Meu não sumiu e não permitiu que um sacerdote celebrasse. Você consegue imaginar onde é que a gente Então, chega? chega num E- ponto alarmante. mas o que dói é que depois vem o negócio da igreja do amor, da misericórdia, entendeu? É isso que deixa então, dentro isso que eu fico triste. triste. Coisas que são pessoais, você levar pro âmbito altar. vai ferir o povo. Pro altar. E É. fere o povo também Fere. no grupo de oração. Quanto Sim. de besta que não recebe, testemunho que tem quando vai um pregador desse com fogo com a verdade. Aí não Aí você vai prejudica a privar unção. As pessoas daquele pregador não tá naquela cidade e as pessoas muitas vezes não têm condição de ir pra um evento longe. Não, você imagina, eu vou dar um exemplo. Você tem um amigo meu chamado Daniel, lá de Pará de Minas. Aí, irmão, olha, eu queria tanto trazer o Moisés Rocha aqui agora, mas não pode, que já esgotou os 3 missionários por ano. Ah. Entendeu? Então, assim, é uns negócios que você não dá, você não consegue entender. Não consegue entender.